Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor individualmente, Senhor, como era o nosso hábito neste dois na época de Deus. Amém. Quantos templos nós somos capazes de visitar em uma semana? Entre um domingo e outro, nós estamos aqui na igreja. Quantos deuses nós somos capazes de adorar entre um domingo e outro, nós nos encontramos aqui na igreja? Parece ir fora da nossa realidade pensar que nós visitamos outros templos ao longo da semana. Quantas vezes nós temos feito em vários lugares templos e erguido a deuses em que o nosso coração tem sido entregue tantas vezes, tantas motivações diferentes. Às vezes estádios de futebol,
às vezes escritórios, às vezes a nossa própria casa, onde nós temos colocado Deus, tem tomado o nosso coração e nos desviado do caminho. Nós fomos resgatados, restaurados pelo Senhor de Deus. A nossa natureza, ela foi mudada, ela foi transformada em Cristo. Mas se nós não meditarmos na palavra aqui, como nós cantamos aqui no Salmo 1, nós vamos nos deter nos caminhos dos pecadores, nós vamos mostrar os conselhos dos ímpios, nós vamos nos assentar na roda dos escarnecedores, nós vamos viver uma vida cristã que não condiz com aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós vamos deixar que falsas doutrinas, vamos deixar que falsas filosofias e até a cultura perversa do tempo em que nós estamos inseridos vão se misturar com a verdade do Evangelho em nossos corações. E aí nós vamos cair na onda da vez, o que for mais cultural, o que for mais experiencial, porque aí eu começo a deixar a verdade do Evangelho, a centralidade da palavra de Deus, e começo a buscar a experiência. E não há maior experiência do que aquela que nós vivemos no momento em que o Senhor transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Quero ouvir a palavra de Deus, ela está revelada nas Escrituras. Não no antropomorfismo de escutarmos batidas do coração de Deus, ela está revelada na palavra de Deus e nós temos acesso a ela. E nós podemos ler e meditar nela. Então deixemos que nosso coração se perverta pela cultura ou pela filosofia, muitas vezes de autoajuda. Quantas vezes nós buscamos o púlpito atrás de autoajuda, atrás de massagear o nosso ego? O púlpito tem uma responsabilidade para com as nossas vidas, de exortação, de ensino, de moldar o nosso caráter, a ser mais parecidos com Cristo e assim cada vez mais transformados de glória em glória, porque nós não somos perfeitos ainda, vamos sendo transformados na imagem de Cristo. E aí nós, entendendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós não vamos reconhecer como verdade aquele que diz que pode recusar a Cristo, que pode ser chamado por Cristo e dizer: não, Cristo, agora não, eu não quero o céu agora não, posso escolher entre o céu e o inferno a qualquer momento. Nós estamos em Dort, alguém inspirado por Deus, um grupo inspirado por Deus escreve: que graça irresistível, e é irresistível essa graça que nós recebemos, nós não merecíamos. Nós andávamos abaixo do limite de Deus para a santidade. Nós não éramos puros, nunca fomos. Nós éramos pecadores miseráveis, mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo escreve em Efésios. Andávamos mortos, mas pela graça fomos salvos. E essa graça que é pregada ao nosso coração, ela muda a nossa lente, ela transforma a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta. E uma vez que nós temos a nossa lente transformada, nós não podemos dizer para Cristo agora não, porque nós reconhecemos quem nós somos diante de Cristo. Por isso homens inspirados disseram, e essa graça irresistível ou eficaz, ela significa que o Espírito Santo nunca falha em trazer salvação àqueles pecadores a quem ele pessoalmente chamou a Cristo Jesus. Isaías, escrevendo da boca de Deus, diz que Cristo, o ungido de Deus, olhará para o seu trabalho e ficará satisfeito, porque foi bem sucedido em atrair para ele todos aqueles a quem o Senhor lhe deu. Mas nós fomos transformados, nós vivemos essa realidade. E agora? O que acontece depois? Vamos continuar vivendo a religiosidade experiencial? Vamos continuar negligenciando o estudo e a meditação da palavra de Deus? Queria convidar vocês a abrir suas Bíblias lá no livro de Levítico. Texto de Moisés, escrito num contexto duro de deserto. Levítico capítulo 19, queria poder ler junto com a igreja em uma só voz os versos 1 e 2.
Levítico capítulo 19, versos 1 e 2. Podemos ler uma só voz? Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Até aqui por enquanto. Vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar diante desse Deus que é santo. Vamos adorar esse Deus que é santo. Eu queria, enquanto nós oramos, que as crianças possam vir aqui à frente também, para que possamos orar por elas, e elas vão ter um momento que possam aprender também da palavra de Deus e crescer nela. Privilégio para a igreja ter tantos pequeninos crescendo no caminho do Senhor. Nós somos co-responsáveis com eles, junto com seus pais, enquanto igreja, e sermos exemplo de reverência, exemplo de coração inclinado a Deus no culto, que eles possam aprender com o nosso exemplo. Vamos orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, santo é o Senhor. Não há em ti, Pai, nenhum traço ou sombra de escuridão. O Senhor é santo, puro, perfeito. Nós não somos, Senhor, por isso clamamos pelas tuas misericórdias. Ó Pai, sou o pecador, indigno do Senhor. Mas que a minha indignidade não venha comprometer a pureza da tua palavra aqui no meio de Deus. E a indignidade da igreja, cada um de nós, pecadores como somos, não venha impedir que a tua palavra seja gravada em nossos corações, de maneira que possa virar prática em nossas vidas. Abençoa, Deus, esses pequeninos que possam crescer em conhecimento e graça e andar nos teus caminhos, caminho sólido, rocha sólida. Possamos olhar para a cruz quebrantada, Senhor, porque não somos nada diante do teu poder, nem merecedores do teu imenso amor. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é santo, perfeito, puro. Só essa verdade já nos torna totalmente indignos de estar na presença do Senhor. Nós não somos, Deus é. Se passássemos talvez sobre os nossos olhos um filme das nossas vidas, mas não filmes como aqueles que nós postamos nas redes sociais, não apenas os momentos bons, mas se passasse aqui, na telão da igreja, filme da vida de cada um. Cada momento, cada circunstância, boa e ruim, cada pecado. Se passasse não só um filme das coisas que são invisíveis, mas daquilo que você tem na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Isso fosse exposto aqui na igreja. Isso fosse exposto lá fora, para as pessoas também. Talvez você viesse a ler esse texto de uma maneira bem diferente. Disse o Senhor a Moisés que ele escrevesse ali no livro de Levítico, que ele escrevesse no livro que trata acerca dos levitas, um livro que é base do nosso conhecimento de Cristo, um livro que fala de Cristo todo o tempo, em todos os seus simbolismos, é explicado lá em Hebreus, no Novo Testamento, mas que muitas vezes nós temos negligenciado, que parece dura a palavra, parece pesada, difícil. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, diz o Senhor a Moisés, fala à igreja: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É uma exigência, uma necessidade nossa. Nós precisamos buscar, caminhar, progredir em santidade. Nós precisamos cada vez mais nos envergonhar dos nossos pecados e moldar o nosso caráter de uma maneira que a nossa vida possa testemunhar aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Santos sereis, diz o Senhor. Isso deveria, talvez, provocar algum temor em nosso coração.
Porque talvez essa não seja uma realidade das nossas vidas, ou talvez não seja uma realidade todo dia, ou não em todo tempo. Muitas vezes nós temos frequentado templos que não são a igreja, que não é a igreja. Nós temos adorado ou levantado Deus em nossos corações, que não é o Deus verdadeiro, e temos vivido em função de muita coisa, desejosos de agradar a muita coisa, a muita gente, a nós mesmos. Isso nos leva tantas vezes a negligenciar a nossa responsabilidade, a nossa necessidade de agradar a Deus acima de todas as coisas. Uma hora dessas, nós vamos ter um encontro pessoal com Deus, com Cristo e sua glória. Estaremos, talvez, imagino eu, diante dele face a face. E eu gosto muito da ideia uma pregação que eu ouvi uma vez em vídeo do Brennan Manning. Brennan Manning é um autor de um livro conhecido, talvez o mais conhecido dele seja o Evangelho Maltrapilho. Um bom livro devocional, tenho certeza que vocês poderiam aproveitar muito vendo o livro do Brennan Manning. E numa pregação dele, falando sobre o Evangelho, falando sobre esse encontro com Cristo, ele diz: olha, eu acredito que na hora que eu estiver face a face com Deus, na hora que todas as pessoas estiverem face a face com Deus, Deus fará apenas uma pergunta. Basta uma pergunta. Cristo olhará para mim, dizia Brennan Manning naquela pregação, Cristo olhará para mim e perguntará: você creu que eu morri por você? Apenas essa pergunta. Porque se nós cremos que Cristo morreu por nós, se nós cremos que o nosso pecado, a condenação que nos conduzia à morte, ela foi satisfeita na cruz de Cristo, toda a nossa vida precisa ser moldada em função disso. Mas se nós não cremos que Cristo morreu por nós, nós precisamos morrer pelos nossos pecados, porque essa é a consequência do pecado. Ser santos porque eu sou santo. Não podemos nos esconder por trás de nada que nós venhamos a conquistar nessa vida. Se você possui muitas riquezas, diante de Cristo, aquelas riquezas não vão valer de nada. Se você possui muito conhecimento, e eu até posso dizer muito conhecimento teológico, diante de Cristo, aquilo não vai valer de nada. Se não tiver vida, carro não vale de nada, apartamentos, propriedades, intelectualismos, diante de Cristo, aquilo não vai valer de nada. Vai valer apenas a nossa resposta diante da pergunta: você creu que eu morri por você? A ponto de moldar toda a sua vida em função, em razão desse amor. Talvez alguns, se justificando diante de Deus, possam dizer: ah, mas Senhor, eu servi na igreja, eu fui pastor. Miserável, pecador. E vai ouvir de Cristo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, como está escrito em Mateus 7, verso 23. Uma grande ferramenta para nos auxiliar no estudo das Escrituras são os nossos símbolos de fé. Homens inspirados, eles não substituem as Escrituras, eles não são suficientes, mas eles nos auxiliam, eles nos dão um norte nos nossos estudos. E a primeira pergunta de um dos nossos símbolos de fé, o chamado breve catecismo do Westminster, a primeira pergunta, e talvez muitos saibam decorada, pelo menos ela nos questiona qual o fim principal do homem. E quase que automático a pergunta, parece que a resposta vem de pronto: ah, não, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que torna essa resposta difícil de viver, de responder fácil. Responder a gente sabe decorar. O que torna essa resposta difícil de viver é que muitas vezes nós separamos a resposta em duas. Nós separamos glorificar a Deus e ter prazer em Deus. Porque muitas vezes nós entendemos que glorificar a Deus não é algo tão prazeroso. Muitas vezes nós entendemos que obedecer nunca soa para a gente como algo prazeroso, né? Obedecer sempre soa como algo duro, como algo que traz responsabilidade, que traz dureza. Nunca soa muito aos nossos ouvidos como algo prazeroso. É isso que o pecado faz em nossos corações. E aí glorificar a Deus fica difícil, ou pelo menos fica difícil quando nós entendemos isso junto. Glorificar a Deus e ter prazer em Deus.
Obedecer a Deus e estar satisfeito com isso. Não viver aquilo que o mundo tem para oferecer enquanto prazer. Puxa vida, isso estou perdendo. Às vezes a gente faz essa conta em nossa cabeça. Para o homem perdido, glorificar a Deus e ter gozo parecem duas coisas que andam em direções antagônicas, direções opostas. Porque glorificar a Deus, sendo a responsabilidade primeira de todos os homens, aponta para o nosso entendimento, aponta para a nossa obediência em relação a Deus, obediência aos seus ensinos, obediência à sua palavra, obediência àquilo que Ele tem para nós, tem que ser revelado na sua palavra. E isso parece, ao menos, não tão prazeroso quando nós pensamos em nossa rotina de gozo e de felicidade. Pouca gente, quando pensa em felicidade, a felicidade para mim é obedecer a Deus. Não vamos ser hipócritas e respondemos assim. Felicidade, muitas vezes, em nossos corações, está ligada àquilo que nos dá prazer. E não, muitas vezes, nós não temos encontrado prazer em glorificar a Deus, em obedecer a Deus. Muitas vezes nós fazemos pela responsabilidade do nosso papel como crente, pelo compromisso nosso com a igreja, com fulano, com ciclano, por medo do que as pessoas vão pensar, mas por prazer em Deus, por saber que nós precisamos ser santos como Deus é santo. É algo mais difícil, porque são modos operantes do nosso tempo. Essa é a cultura dominante em meio a uma geração perdida, na qual nós estamos inseridos todos os dias de nossas vidas. Essa é a lente com a qual as pessoas que não têm Deus enxergam o mundo à sua volta. Elas olham para os prazeres e se questionam por que não. Quantas pessoas eu já vi, criadas, crescidas dentro da igreja, abraçam o ateísmo ou o agnosticismo, porque não querem Deus, que dizem para elas: vocês não podem fazer isso, não podem viver desse jeito, não podem viver segundo a inclinação simplesmente dos seus corações. E aí elas preferem negar a Deus, negar aquilo que lhes condena, para que possam viver da maneira que se agradam. E vivem uma vida completamente separada do Senhor, como se não houvesse Deus. Para nós, homens perdidos, glorificar a Deus e ter gozo parecem duas pessoas que andam em direções opostas. Vá à igreja, diz o mundo no nosso tempo. Pode ir à igreja. Vá à igreja, quer ela seja um templo budista, quer ela seja um mesquita. O importante, diz o mundo, é que você tenha uma espiritualidade. O importante é que você tenha um equilíbrio espiritual. E aí depois você tem, olha, é importante que você também tenha um equilíbrio na sua saúde. E trabalhe, e busque, e alcance, conquista, e seja. É isso que o mundo nos vende. Em todos os comerciais, de televisão, nos filmes que nós vemos, aquilo que nós alimentamos no nosso coração. É isso que o mundo nos vende. Sejam, conquistem, tenham. Busquem ser os melhores, os primeiros. Não interessa o caminho que vocês precisam trilhar. Busquem, não interessa aquilo que vocês precisam abrir mão. Não interessa os princípios que vocês precisam negligenciar, contanto que vocês alcancem os sonhos de seus corações. Vá à igreja, ao templo, à mesquita, pratique yoga, faça exercícios, se qualifique, trabalhe. Não deixe de aproveitar os prazeres dessa vida. Carpe diem, experimente um dia, aproveite como se não houvesse amanhã. Deus não é assim. Ele não faz concessões. Deus não baixa o seu padrão de exigência em relação à nossa santidade, porque nós não estamos dispostos a buscá-lo. Deus não passa a exigir menos de nós, porque nós nos colocamos ali como coitadinhos. Senhor, é tão difícil. Deus exige de nós que nós sejamos santos como Ele é santo. É preciso estar inteiro. É preciso estar íntegro. Para Deus é tudo ou nada. Talvez os deuses do nosso tempo, talvez os deuses do nosso coração aceitem nos dividir com Deus. Mas Deus não nos aceita, não aceita nos dividir com os deuses do século presente. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. O muro é do diabo.
Estar em cima do muro ou estar do lado errado é a mesma coisa. Ser santo, porque eu sou santo. Se você foi verdadeiramente transformado pelo poder do Evangelho, se em determinado momento, no tempo e na história da sua vida, você ouviu a voz de Deus, teve iluminação do Espírito Santo para reconhecer o seu pecado, isso lhe levou ao arrependimento, isso transformou o seu coração. É preciso estar pronto para o que vem depois, porque nós não recebemos um título, um vale-céu, para vivermos da maneira que nós quisermos. Nós recebemos um Deus que é Salvador, mas que é Senhor das nossas vidas, Senhor de todas as coisas das nossas vidas. Fechando o discurso teológico que Paulo empreendeu na carta aos Romanos, Paulo nunca tinha estado naquela igreja de Roma. Então ele escreve uma carta como credenciais daquilo que ele acreditava, e ele faz um discurso teológico nos 11 primeiros capítulos, e do 12 em diante ele começa a fazer aplicações práticas de como aquela teologia precisava ser vivida pela igreja. E no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, queria convidá-los a ver comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Podemos ler juntos, não só nós? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificar a Deus e ter prazer nele não são coisas antagônicas, não são escolhas distintas, mas uma e a outra estão perfeitamente relacionadas. Paulo ensina isso na prática aqui aos Romanos. Nós devemos nos entregar, você deve se entregar totalmente a Deus, diz Paulo aos Romanos. Cada membro do seu corpo deve ser sacrificado a Deus, dedicado ao Senhor como um sacrifício vivo. Cada vontade, cada desejo do seu coração, cada atitude sua, cada motivação que te leva a fazer isso ou aquilo, precisa ser dedicado a Deus como um sacrifício santo e agradável a Deus. Segundo o ensinamento que Paulo traz aqui, no texto de Romanos, ele vai dizer que você não pode mais voltar a tomar a forma deste século. Uma vez que fomos restaurados pelo poder do Evangelho, nós não podemos mais nos conformar, não podemos mais tomar a forma do tempo presente, mas ter a nossa mente transformada por Cristo Jesus, ter a nossa lente mudada, e enxergar o mundo, e ter valores diferentes, e ter perspectivas diferentes, e ter motivações diferentes das pessoas que andam alienadas acerca de Deus. Terceiro ensinamento de Paulo, que é os Romanos, ele vai dizer que você irá experimentar a vontade de Deus não como uma pena ou uma obrigação, mas como algo bom e agradável. Não é isso que a palavra diz? Para que experimenteis qual seja boa e agradável ou aceitável, como algumas traduções trazem, e perfeita vontade de Deus. É possível glorificar a Deus e ter prazer nisso, se nós estivermos entregando os nossos corpos como um sacrifício vivo, aquele que entregou a si mesmo por nós. Há um pastor americano chamado Sproul, ele é um dos editores da Bíblia de Genebra, editor-chefe da Bíblia de Genebra, muitos de vocês certamente usam. Ele, pregando sobre a verdadeira liberdade, ele diz que a verdadeira liberdade é alcançada quando nós nos escravizamos a Cristo Jesus. Parece um paradoxo, parece algo contraditório, mas essa é a realidade de nossas vidas. Nós andávamos escravos do pecado, mas nós fomos libertados dessa escravidão do pecado e agora somos escravos de Cristo Jesus. É bíblico, a palavra de Deus é muito difícil. Nós somos servos ou escravos de Cristo Jesus. John Stott,
falando sobre o mesmo tema, ele diz que Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Nós fomos criados assim, lá no Éden. Fomos criados à imagem de Deus, fomos criados para refletir, para comunicar os atributos de Deus, para refletir as características de Deus. Essa é a razão, essa é a imagem de Deus na qual nós fomos criados. Não o narizinho, a orelha, a cara do Pai, não tem nada a ver com isso. Mas nós fomos criados à imagem de Deus porque fomos criados para refletir as características de Deus. E essa imagem foi corrompida por causa do pecado, foi manchada por causa do pecado. E a grande obra de Cristo agora em nossas vidas é nos tornar, a grande obra do Evangelho é nos tornar semelhantes a Cristo. É de glória em glória sermos moldados e novamente podermos transmitir, comunicar com as nossas práticas, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, aquilo que Cristo é. Sermos santos como Deus é santo. Essa é a responsabilidade do crente, essa é a responsabilidade da igreja. Ser santo, ser santificado, crescer em santidade. Deus nos escolheu para nos transformar à imagem de seu Filho. Ser santo é ser a imagem de Cristo. Buscar a santidade é buscar refletir Cristo em nossas vidas. Por isso Deus nos escolheu para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29, não precisa abrir, acredito que está lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo escreve: e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Nós fomos separados para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Há 3 perspectivas sobre essa transformação em nossa vida. Fomos escolhidos, traz uma ideia de passado, desde antes da fundação do mundo. O Senhor, antes que não tínhamos nem forma, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Nós fomos predestinados. Estamos no tempo presente sendo transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. E seremos como Cristo futuramente. Na escatologia dos tempos, no fim dos tempos, contemplaremos a imagem de Cristo como pelo Espírito. Da predestinação eterna até a glória eterna, nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo governados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É preciso que haja gozo nessa esperança, é preciso que haja alegria nessa convicção, essa certeza de esperança futura, de glória futura em Cristo Jesus. Se somos cristãos, devemos ser como Cristo no pensar e em todas as nossas motivações, em todas as nossas ações. A primeira característica que eu gostaria de destacar, na qual nós precisamos ser moldados para que sejamos santos como Deus é santo, que nós devemos ser como Cristo em seu amor. Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, ou seja, sede como Deus, sede santos como Deus é santo, sede imitadores de Cristo, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que nós sejamos como Cristo em amor, que nós olhemos para a maneira como Cristo amou a igreja, e entendamos que essa é a maneira como nós devemos amar uns aos outros, com um amor sacrificial, abrindo mão daquilo que muitas vezes é propriamente seu, abrindo mão às vezes de coisas que não são erradas, que você gosta, mas que vai trazer dano para a igreja, por amor, como Cristo ama. Amar o amor do Calvário, entregar-se por amor. Essa deve ser a característica do nosso comportamento. Maridos, amem suas esposas com o amor do Calvário. É isso que Paulo ensina aos Efésios, quando diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, um amor que abre mão. Cada um esteja disposto
a sacrificar a sua própria vontade, a sua melhor maneira de fazer as coisas, as suas próprias verdades, por amor aos outros, por amor à igreja. Porque foi assim que Cristo nos ensinou que nós devemos ser. Uma segunda característica que nós precisamos absorver de Cristo é que nós devemos ser como Cristo no seu exemplo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, nós explicamos sobre esse texto lá no acampamento, na semana passada, domingo passado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O chamado cristão, ele não é um convite à exaltação. Em nenhum momento você vai aprender na Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo: ame mais a si mesmo. Volte para o seu coração e se ame, se ame, se ame. A Bíblia não nos ensina isso, o mundo nos ensina isso. O mundo valoriza um amor próprio que não é bíblico, que nos coloca na posição de Deus, que nos molda a nós mesmos, a nossa vontade. A palavra de Deus, ela diz: negue-se, abra mão por amor. Cristo nos ensina: negue-se a si mesmo. Cristo nos ensina: ame a Deus e ame ao próximo. Ele resume nisso os mandamentos, que possamos seguir o exemplo de Cristo, sendo testemunhas daquilo que Cristo fez por nós. Terceira característica, nós poderíamos listar 10, eu queria que nós pudéssemos meditar nessas 3. Nós precisamos absorver de Cristo, nós devemos ser como Cristo em sua missão. Precisamos ser como Cristo em seu amor, precisamos ter Cristo como nosso exemplo e precisamos ser como Cristo em sua missão. No livro de João, no capítulo 20, versos 21 e 22, João escreve: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nós estamos nesse mundo com um propósito de testemunhar aquilo que recebemos de Cristo Jesus. Nós estamos nesse mundo com um propósito de continuar a missão que Cristo nos designou, de sermos suas testemunhas, de refletirmos o seu caráter, de anunciarmos o seu Evangelho, de trazermos por meio do Evangelho, que o Espírito Santo possa usar o Evangelho que nós pregamos como meio para a salvação do seu povo a quem o Senhor escolheu, que nós possamos assumir a missão que Cristo nos designou, nos enviando em meio a uma geração perdida, sim, mas para sermos sal e sermos luzeiros e pensarmos diferente e agirmos diferente e vivermos diferente de um mundo que não conhece a Deus. Sejamos testemunhas daquilo que recebemos. O sofrimento também é parte do processo. Deus nos deu o Espírito para estarmos prontos a vivermos a vida que recebemos em Cristo Jesus. Um teólogo chamado John Bolton, ele escreve que a pregação mais eficaz, preste atenção nessa verdade, a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que falam. Essa é a nossa missão. Aprendemos, meditamos a palavra de Deus, nos esforçamos em conhecer, em crescer, para vivermos a verdade daquilo que temos sido ensinados, para refletirmos aquilo que nós falamos com a nossa boca, refletirmos em nossa vida, em nossas decisões, refletirmos na maneira como nós tratamos uns aos outros, refletirmos na maneira como nós lidamos com aquele que falha conosco. Nós precisamos ser aquilo que nós pregamos, porque a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem aquilo que dizem. Ser como Cristo é poder olhar para tudo à nossa volta, a tudo que o coração pode desejar, a tudo que a força do nosso braço pode conquistar e ter a certeza de que nada disso é necessário.
É ter a convicção, como o salmista, o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, e isso é suficiente, eu não tenho necessidade de mais nada. Então, naquele dia, quando nós estivermos face a face com o Senhor, quando nós nos encontrarmos com Cristo, e nós, para o louvor da glória do Senhor, para a honra do nome do Senhor, possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra no prazer do teu Senhor. Sendo como Cristo, nós possamos viver a verdadeira liberdade. Que sendo como Cristo, nós possamos aprender quanto importa sermos santos, porque Deus é santo. Porque foi para isso que Ele nos separou. E é para isso que Ele nos tem preparado. Nós possamos então a viver como Cristo em seu amor, para refletirmos a santidade de Deus. Que nós possamos viver como Cristo em seu exemplo, para refletirmos a santidade de Deus. Que nós possamos testemunhar, assumir para nós a missão de Cristo, para que reflitamos a santidade de Deus. Amém. Convido a igreja a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus possa aplicar a sua palavra no meu coração, no coração de cada um de nós. Pai bendito, todo-poderoso Deus, santo é o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda honra, de toda glória. Santo é o Senhor, justo e bom. Nós temos provado, Deus, a tua bondade. Nós temos sido alvos das tuas misericórdias e louvamos o teu nome por conta disso. Te adoramos tão somente porque o Senhor nos alcançou, Deus. Estejamos sendo, de glória em glória, preparados a viver aquilo que nós temos recebido de Ti. Que nós possamos, de glória em glória, sermos santos, sermos santificados, como o Senhor é santo. Transformados à imagem de Cristo, em santidade, como o Senhor é santo. Refletir o caráter do Senhor. Ser feito à imagem do Senhor, com o propósito de glorificar e ter prazer nisso, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nos preparamos para o momento solene da Santa Ceia do Senhor, vamos nesse momento ficar de pé para cantarmos o hino precioso santo.
precioso sangue foi derramado por nós. Belo hino, às vezes a gente não tem consciência do preço que foi pago por causa dos nossos pecados. Nós entendemos que graça, muitas vezes nós entendemos que graça é algo que não tem valor, não tem preço. Na verdade teve, o preço foi caro, só não é cobrado de nós, porque foi satisfeito em Cristo Jesus. O precioso sangue. Essa é a celebração que faremos por causa desse precioso sangue, que nos lavou dos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Eu gostaria de convidar os presbíteros